Saudações! Eu tenho esse canal aqui há bastante tempo, já faz uns 5 anos pelo menos, e eu criei esse canal para divulgar o meu livro, Escrito nas Sombras, mas desde então eu diversifiquei, né? Abordei outros assuntos aqui no canal, dentre eles essa questão masculinista, de MGTOWs e tudo mais. Eu acho que realmente é um dos grandes problemas dos nossos tempos, né? E de vez em quando eu recebo algum e-mail relacionado ao conteúdo de algum vídeo, e eu recebi recentemente um e-mail, mais um e-mail, sobre essa questão de se existem mulheres que prestam, se existem mulheres boas por aí, né? E o que o Pedro, né, esse inscrito que me enviou o e-mail, colocou foi o seguinte: olha, eu assisto os conteúdos MGTOWs, eu concordo com os argumentos deles, me convencem, mas eu sinto que tem alguma parte que não está sendo feito o contraponto de forma mais direta, né? Então acaba ficando só com um dos lados da moeda. E como eu tenho no passado, eu postei vídeos aqui abordando, tentando demonstrar como a situação não é tão ruim e tão horrível assim, né? Então ele me perguntou, me fez essa pergunta. Eu fiz um outro vídeo cujo link estará aqui na descrição desse vídeo, né? Nesse outro vídeo eu abordo, eu respondo essa questão do Pedro, o e-mail dele, de forma mais profunda, né? E menos direta, de forma mais pormenorizada, e eu tento explicar o porquê que eu acho que é tão importante você se dedicar primeiro às questões espirituais, a questão das ideias, né, do intelecto, a parte intelectual da sua vida, para depois se debruçar sobre as questões materiais. E dentre essas questões materiais, inicialmente, está a busca por uma parceira. É claro que essa parceira, ela vai se integrar à sua vida intelectual e à sua vida espiritual também, né? Mas enfim, então o link com uma resposta mais pormenorizada sobre isso estará na descrição. Esse vídeo aqui é exclusivamente sobre essa questão de se existem mulheres que prestam, né? Eu também falei um pouco sobre isso naquele vídeo, mas eu achei que cabia fazer um vídeo exclusivo, um tanto mais direto, ok? Minha resposta é sim, eu sou um homem casado, eu tenho irmãs, eu tenho mãe, eu tenho tias, eu tenho avós, né, e todos os nossos antepassados, né? Então, um dos mandamentos, por isso que eu não consigo não abordar a questão do espiritual, porque ela é pervasiva, né? E eu acho que um dos motivos, uma das coisas que me atrasou um pouco a vida foi o período de ateísmo, mas tudo bem, não vou me debruçar muito sobre isso aqui. Mas um dos mandamentos de Deus é para você honrar pai e mãe. Quer dizer, honrar os seus antepassados, né? Então, se você acredita realmente que todas as mulheres, que nenhuma mulher presta, né? Aí eu já vou pormenorizar o que quer dizer esse presta, né? Mas se você parte desse princípio, então você está falando contra todos os seus antepassados e todos os seus familiares. E né, daqui a um tempo, de repente, posso ter uma filha, né? Ou filhas, ou enfim, eu tenho as minhas sobrinhas. E então seria muito difícil conviver nesse mundo partindo do princípio de que nenhuma mulher presta. Eu já disse aqui no canal que das minhas maiores decepções algumas delas foram com outros homens e não com outras mulheres. Porque você pode ter um sócio, você pode ter um melhor amigo que vai te trair, você pode te trair de diversas maneiras, não só ficando com uma guria por quem você está interessado, ou desrespeitando a sua casa, ou de repente você abre um negócio com ele e ele te apunhala, né? Então, assim, te passa a perna por questões financeiras ou por quaisquer que sejam essas questões. Então, o ser humano é um ser caído, né? Então, você vai ter mulheres que prestam, de boa índole, e mulheres que têm uma índole mais maleável, vamos dizer assim, né? E aí a grande questão não passa a ser, depois que que eu te digo isso, né?
é como você vai fazer, como você pode fazer para encontrar essas mulheres, porque no fundo essa é a questão, né? Não adianta só eu saber que existem mulheres que prestam, eu preciso saber se existe uma mulher que presta para mim, né? Ou seja, alguém que vai ser a mãe dos meus filhos e que vai me honrar até o final da vida. E essa é uma resposta um tanto mais difícil, porque isso depende muito do contexto individual de cada um. A pessoa que está fazendo essa pergunta, geralmente ela tende, né, a ser mais idealista, né, e ser mais... ou seja, ela tem uma ideia já do que ela quer da vida, né? Então ela gostaria de ter uma casa, uma esposa, filhos, né? Senão ela não estaria fazendo essa pergunta, né? A mulher para você ficar, dar uma ficada e sair fora, isso é fácil de encontrar, né? E isso parte também de uma busca por segurança, né? Então, assim, você ter a segurança de que você vai voltar para casa, né? Que seus esforços serão recompensados, você vai ser reconhecido, você vai chegar em casa, vai encontrar uma esposa que te valoriza e vai encontrar filhos que te admirem como pai e você vai poder se doar para esses filhos, né? Tudo isso tem muitas variáveis aí sobre as quais você não tem nenhum controle, né? E então, ao invés de eu ficar aqui te dizendo assim, olha, na comunidade tal você talvez encontre, ou em lugar tal, porque isso não, eu acho que no fim das contas, no longo prazo, não adianta muito, porque você só vai conseguir realmente se dar bem com uma pessoa que adere a um certo determinado tipo, uma determinada crença ou forma de ver o mundo, se você já tiver essa forma de ver o mundo e você se deixar levar por essa forma de ver o mundo só porque você quer uma esposa que tem aquela forma de ver o mundo, é a pior receita, né? O homem, ele no relacionamento, ele deve liderar, né? Então, o homem, ele deve ser, e uma das primeiras dicas que eu dou para você você quer saber o topo da linha dos critérios que você deve ter quando você está procurando uma mulher, uma esposa, né? É saber como ela enxerga o papel do homem no relacionamento. Se ela acha que o homem tem que pagar todas as contas, talvez isso só... Porque tem muita mulher que fala assim, não, eu acho que o homem tem que liderar, mas ele tem que morar na cidade onde eu moro, ele tem que levar a vida que eu levo, se adaptar às coisas que eu faço, e isso não é liderar, né? Então, a mulher, ela tem que ter essa consciência de que, sim, vocês dois vão levar, né, vocês vão colocar tudo que tem, né, para ser debatido e discutido na mesa, mas a última palavra é do homem. Isso por motivos bíblicos e por motivos relacionados a questões científicas, né, a questões sociológicas. Todas as pesquisas vão nessa direção. Não é à toa que, até na hora de chefiar, né, as mulheres funcionárias preferem ser lideradas por patrões homens, né? Isso não é à toa, né? Então, o topo é isso. Como que ela enxerga o papel do homem no relacionamento? Se ela tem essa noção, essa questão, se ela está ciente de que, quando ela se casar, a última palavra é a do homem, mesmo que ela não concorde, mesmo quando ela não concordar com aquilo, né? E que ela deve respeitar e honrar aquela decisão do homem, né? Se qualquer outra ideia que vá distante disso, não ajuda. Nas questões espirituais, essa mulher ela está ciente de que o homem é o sacerdote dentro de casa, na igreja doméstica. Eu sou católico e é o que a igreja, é o ensinamento da igreja de 2000 anos. E também nas igrejas ortodoxas a mesma coisa. Na igreja doméstica, o papel de sacerdote é o do homem. Se a mulher discorda do homem, o papel dela é rezar, né? E em silêncio, não é ficar apurrinhando o homem, não. É rezar em silêncio para que ele se converta, né? Para que ele enxergue as coisas da maneira como ela enxerga. Ela está ciente disso? Ela concorda com isso? Para isso, você tem que ser direto desde o início, certo? E uma mulher só vai decidir ficar com você desde o início
com você defendendo essas ideias se ela enxergar em você um propósito de vida que vá além desse relacionamento, né? Porque, às vezes, um dos problemas que eu vejo em alguns dos e-mails, não estou falando especificamente do Pedro, mas no geral, algumas coisas que eu recebo, né, alguns contatos que eu recebo, eles vão um tanto nessa direção de, olha, como que eu faço para conseguir mais uma esposa ou algo do tipo, né? E se existem mulheres boas, onde elas estão, né? Você fala das estatísticas, mas como que funciona isso? E aí a verdade é a seguinte, que isso daí não pode ser o fim, tem que ser um meio, né? Então você conseguir uma boa esposa não pode ser o fim último, né? Ah, e as mulheres, elas captam bem isso. Elas vão perceber se o que você busca na vida é só conforto, né? O conforto de ter um lar, de ter uma mulher do lado dela, isso não é atraente para as mulheres. E isso, tanto as mulheres que prestam quanto as que não prestam, né? Então, tanto você vai ouvir falar de hipergamia, né? A hipergamia, ela em si, ela é só um mecanismo. Ela não é intrinsecamente má, a hipergamia, né? Agora, como tudo que está relacionado ao ser humano, por causa da queda, por causa do pecado original, como tudo, ela atrelada ao julgamento da pessoa, né, ao livre julgamento da pessoa, e essa prerrogativa de julgar o que é bom e o que é ruim que o homem, que o ser humano, né, trouxe desde a queda, em conjunto com a hipergamia, faz com que isso seja um mecanismo que possa ser um mecanismo muito ruim, né, para a mulher. Mas o mecanismo de hipergamia em si, desde que ele tenha algum mecanismo, alguma coisa que consiga manter ele dentro da moderação, né? Dentro dos padrões morais, desde que esse mecanismo haja em conjunto, ele tem um propósito, né? E o único mecanismo que eu conheço é a fé, é a igreja. Então, por isso que eu não consigo fugir, né? E eu até falei isso nesse outro vídeo, que aborda especificamente dessas questões espirituais, de como eu conheço muitas pessoas que estão casadas e bem casadas há muito tempo, né? Mas eu não conheço nenhuma delas que seja completamente, assim, um casal de ateus, que realmente eu olho e fale, olha, nem ele está sacaneando ela, nem ela está sacaneando ele e nem nada do tipo, né? E aí tem mais uma dificuldade. Por exemplo, eu não preciso falar das igrejas evangélicas, porque nas igrejas evangélicas, na vertente protestante do cristianismo, o divórcio é ok. Então não tem o que conversar. Se Deus não está mais abençoando aquela união, você separa e acabou. O homem não está. Não, é assim, é bem mais liberal, é bem mais difícil de você encontrar. Agora, também do lado católico, infelizmente, a maior parte dos católicos no Brasil é católico não praticante, que na prática quer dizer que ele não é católico. Então, por isso que você também vai ver, se você encontrar uma mulher que é católica, né? Ela pode ser católica e simplesmente não acreditar em nada do que a igreja ensina. Ela pode estar tomando pílula, por exemplo. A igreja diz especificamente, né, que a mulher não deve tomar pílula. É explícito, não tem uma justificativa, a não ser que seja médica, a não ser que ela tenha um problema de saúde que exija e o médico receitou por causa do problema de saúde. Mas para fins de anticoncepcional, não pode, né? Então, hoje em dia é a questão da virgindade, casar-se virgem. Eu conheço, já tive e-mails de mulheres que me enviaram um e-mail dizendo eu sou virgem. Os homens realmente valorizam a virgindade? Né? Porque eu tenho um vídeo aqui no canal falando virgindade em números. Mulheres de mais de 20 anos falando, olha, eu sou virgem. Aí você aponta para elas o problema delas, e o problema delas é outro. Elas, né, é mais difícil, elas têm as dificuldades delas, mas são problemas diferentes daqueles dos meus inscritos homens, né? Só um segundo. Aqui em São Paulo está um tanto seco, né? Inverno.
mas elas são dificuldades diferentes, né? Mas se você é ateu, eu não tenho uma solução muito boa para você, não tenho. E no longo, porque no longo prazo, o que segura muitos casamentos nos momentos de crise, né? Porque é bom lembrar que das pessoas que se divorciam, uma boa parte, 5 anos depois, está arrependida. E esse número é maior entre as mulheres do que entre os homens. Então, quer dizer, a mulher, 70, 80% dos divórcios são solicitados pelas mulheres. Mas se você vai 5 anos depois, também o número de mulheres que está arrependida de ter se divorciado é enorme, né? É quase a mesma coisa, dependendo da região, é quase o mesmo número. Mas, então, o que segura o casamento durante esse período é justamente a fé e a crença, no caso dos católicos praticantes, né? E aí eu vou fazer uma outra distinção. Tem aquela galera que é a galera que já é quase protestante, como você vai encontrar em algumas vertentes, que seguem a renovação carismática, por exemplo, ou que seguem a teologia da libertação, ou que são essas missas mais liberais, né, novos ordos mais liberais, tudo mais. Isso tem bastante. Eu aqui em São Paulo, na minha região, perto de onde eu moro, por exemplo, não tem nenhuma paróquia em que eu vá e falo, olha, pô, aqui é legal. Eu pego o carro, eu sou obrigado a pegar o carro e ir para longe para assistir a missa junto a pessoas que entendem o que está acontecendo ali e que é o sacrifício do Nosso Senhor, né? Então é o sacrifício da missa, né? Então, e eu também já trouxe esses números aqui, né? Tem aqui um vídeo que é sobre o ataque aos católicos, que se intensifica, e lá eu abordei de novo esses números, demonstrando qual a diferença dos números, né? Inclusive relacionados a se a pessoa vai permanecer casada ou não, a diferença entre ser um católico que atende a novos ordos e um católico que não atende. E isso nem é colocando os não praticantes, né? Então é só a diferença de quem vai numa vertente mais liberal e quem vai numa vertente mais tradicional, né? Então, se você conseguir encontrar pessoas que têm, né, que tem essa visão de mundo mais tradicional, que entendem, que valorizam, a mulher que valoriza a virgindade, a mulher que valoriza, né, e que sabe que a gravidade do adultério, que não é tão simples, não é só, se eu trair, eu vou e me confesso e tá tudo bem. Não é assim que funciona. Mas, infelizmente, tem muita gente que acredita nisso. Tem muita gente que acredita que, olha, se eu vou à missa se eu consigo me confessar com o padre às 5h30, talvez às 4 horas eu dou uma escapadinha, depois eu vou lá e me confesso. Não é assim que funciona, né? E quem atende uma missa mais tradicional tende a conseguir, tende a saber disso, né? Tende a saber o quanto é custoso você, por uma alma, obter, né, assim, uma contrição verdadeira, né? Como é difícil, como o ser humano tende a se arraigar no pecado, né? E por aí vai. Então também quando se a mulher entende que se ela deixar o esposo, ela não está simplesmente largando o marido, né? Ela está indo contra os ensinamentos da igreja, contra os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, e em última instância ela está quebrando um juramento que ela fez a Deus, né, diante do altar. E eu falo tudo isso, bato tanto nessa tecla, por quê? Porque mais importante do que você saber que existem mulheres boas, é você ter aquelas ferramentas que vão permitir que você as identifique quando você se deparar com elas. Na verdade, essa sociedade que nós temos, que permite que todas as mulheres falem abertamente dos seus pecados e abertamente das suas visões de mundo errôneas, elas estão ao seu favor e não contra você. Porque você pode ouvir mais do que falar e prestar atenção no que ela está dizendo. Então, você dá trela e deixa a guria se explicar, deixa a mulher falar.
né? Então a mulher elas tendem a falar, elas tendem a se justificar, justificar os erros do passado, justificar. Isso é natural do ser humano, mas as mulheres elas têm esse solipsismo, então não é tão difícil assim você parar para obter delas os erros delas do passado, e ela vai sempre procurar, se ela tem algum interesse em você, ela vai procurar o seu aval, né? Então você pode, né, você deve se utilizar desse erro da sociedade, né, na medida assim, aquela história de se a vida te joga limões, você faz uma limonada, né? Então tem essa vantagem, eu vejo essa vantagem, né, de que se você aprender a ouvir mais do que falar, né, principalmente quando você está junto de uma mulher pela qual você se interessou, e é sempre bom você adotar essa filosofia, não existe amigas. Então, se você achou uma guria bonita, se você se interessou por ela de alguma maneira, seja franco desde o primeiro momento, né? Desde o primeiro momento. Eu achei você interessante, né? Gostaria acho que seria legal se a gente marcasse de tomar um café e tudo mais. Mais um detalhe, se ela falar assim, não, café não, e de novo, eu também não sou muito fã dessa história de o homem tem que pagar a conta sempre, porque se a guria tem se ela tem essa noção, então ela tem que estar disposta a ficar em casa e não ir trabalhar, certo? Porque isso desde o início. Se ela tem desde o início, ela fala, não, o homem tem que pagar. Essa é a pergunta, por que você não trabalha, você fica em casa, né? Você está se preparando para se casar e ter filhos? O que está por trás disso? É injusto que o homem tenha que pagar tudo e a mulher pega o salário dela e guarda tudo para ela, e ela cuida do dinheiro dela e ele cuida do dinheiro dele. Isso não existe no casamento, num casamento que funcione. Nunca conheci um também que tivesse dado certo assim, né? Então, são coisas que não tem nada que eu possa dizer para uma pessoa que está sofrendo por essa questão que vá realmente aliviar, né, o que ela está sentindo. Porque ela sofre pelo fato de que não é que não existem mulheres que prestam. É que essa pessoa, esse rapaz, ele não encontrou uma. Essa é a dificuldade, né? E então o único conselho real que eu posso dar para você são coisas que eu já falei no passado aqui no canal, mas que eu quero deixar condensado aqui. Primeiro, se você esses critérios que eu coloquei aqui, eu tenho um vídeo aqui que é o guia para o homem moderno, alguma coisa assim, o guia para o homem nos dias de hoje, alguma coisa assim. É porque até mesmo se tiver moderno eu vou tirar, porque eu não gosto mais do termo. Na época eu coloquei esse termo só para dizer para o homem de hoje, um guia para os homens de hoje em dia, né? E volume 1, minha ideia era fazer outros volumes, mas eu acabei fazendo só um, porque eu achei que não teve tanto interesse, né? Se você assistir aquele vídeo e achar interessante, você, por favor, deixa lá o seu comentário. Mas lá eu dei várias dicas que eu acho que são importantes e valiosas, né? Então fica essa primeira recomendação. Minha segunda recomendação é assim, uma vez que você já identificou essas coisas, olha, eu tenho que identificar isso nessas mulheres, você coloca isso de lado. Você não foca a sua vida, não transforma a sua vida nisso. Esse é o lado ruim do MGTOW. A parte boa é até aquela parte em que, na minha opinião, é até aquela parte em que eles viram e falam assim, olha, existem essas armadilhas aqui, certo? Com relação aos relacionamentos. Essa parte é ok. Até aí, né? As mulheres podem fazer isso com você, isso. Se você encontrar uma mulher com essa red flag aqui, né? Com esse qual seria a tradução boa para red flag? Eu não me vem nada à mente, mas assim, se você parar para observar olha, isso aqui acho que não está de acordo com o que, né, eu sei que isso daqui é uma armadilha, né? Então, você olhou, se encontrou, se deparou com uma armadilha dessas, com uma red flag, você foge dali, porque não vale a pena. E de fato não vale a pena.
né? Essa é a parte boa do MGTOW. A parte ruim é a parte em que você começa a se identificar e buscar identificações. E aí é normal dos MGTOWs, você vai encontrar nos comentários, eles sempre vêm e falam assim: ah, você é um escravo você, ou então você é um purple pill, ou então você é blue pill, ou você, né, me fala daqui a 10 anos como que você vai, quando a sua esposa te der como se isso fosse 100% das mulheres né, essa parte toda ela tem a ver com a identificação, quer dizer, a pessoa se identifica como MGTOW, né? E a partir daí ela passa a dividir o mundo entre aqueles que entendem e que compartilham do mundo, da visão de mundo delas, e aquelas pessoas que não compartilham daquela visão de mundo, como se aquilo fosse necessário para você funcionar na sociedade. E isso não é verdade, você não precisa disso para funcionar na sociedade, né? Então, você não precisa ser MGTOW e assim, você não precisa adotar esse rótulo, nem seguir o que eles dizem, né? Além daquilo que daqueles alertas, né? Passou daqueles alertas, não tem mais muita coisa para você absorver daquilo, né? Chega um momento em que aquilo fica só uma retroalimentação da negatividade, né? Então, ou seja, é só gente retroalimentando visões negativas do mundo, só e mais nada, né? Uma vez, então, por exemplo, se alguém chega para você e fala assim, olha, lá nos Estados Unidos, 50% dos casamentos terminam em divórcio. Ou, vamos supor que chega, não, Espanha, país católico, Espanha, 67%. Portugal, 70% dos casamentos terminam em divórcio. Ok, você já tem um alerta, certo? Então assim, olha, interessante. Eu vou te dar outra parte da equação. Aqui no Brasil é 35%. Já demonstrei aqui no canal que não é 35%. Vi recentemente canal grande aí falando, repetindo essas estatísticas sem observar os pormenores. Mas é aquela história, né? A arte da imperfeição dá nisso, né? Mas tudo bem. Então, a questão é, às vezes, algumas poucas pessoas se casam e se separam diversas vezes, né? E eu conheço também pessoas próximas, parentes, né, relativamente próximas, né, que já se casaram 2, 3, 4 vezes. E você fala, e não aprende? Pois é, e não aprende. É incrível que nem o homem aprende, nem a mulher aprende, e continua lá. O que você vai fazer? Ou então, nessas estatísticas sobre divórcio também tem algumas questões interessantes, né, eles não se casaram, eles foram morar junto. Morar junto não é casamento, ok? Bom. Mas aí eles foram morar junto, né? Foram lá, todos desregrados, passaram a morar junto, coabitar, né? E aí a mulher, ou então às vezes nem morar junto não precisa mais hoje em dia para lei. Então a mulher não morava junto, mas de vez em quando dormia lá, deixou uma pasta de dente lá, depois de um mês, né? Eles estão juntos, o casal tá junto, não tá nem um ano junto ainda, mas ela deixou lá a pasta de dente, levava pão, né? De repente fez um favor de pagar uma conta de água, alguma coisa assim. Aí ela vai lá, depois eles se separam, ela vai lá e entra na justiça. Isso entra nas estatísticas de casamento e divórcio, já entra como casamento e divórcio em seguida, união estável e divórcio em seguida. E isso padrão mundão é assim. Então, isso acaba distorcendo um pouco essas estatísticas. Por que eu falo tanto disso? Porque é para você saber, olha, sim, esteja alerta de que isso existe. Ou então, por exemplo, o número de parceiros da mulher influencia nas taxas de divórcio. Aí tem mulher que fica brava, veio aqui no meu canal e falar, olha, que absurdo você falar essas coisas, ou falar de tatuagem, né? Como assim? Que tem a ver a tatuagem, né? Olha, eu não estou dizendo que necessariamente, você não está condenado, certo? Assim, a mulher teve 5 parceiros, logo o casamento vai terminar em divórcio. Não, o que eu estou dizendo é, estatisticamente, né, a estatística aponta que quanto maior o número de parceiros da mulher, maior a possibilidade de que ela peça o divórcio. Tem mais esse detalhe. Quais são as mulheres que tendem a pedir o divórcio de forma mais fácil? São as que tiveram um número maior de parceiros, e não as que tiveram menos parceiros. Também porque
E isso tem a ver com visão de mundo, né? Isso tem a ver, um número maior de parceiros, às vezes, tem a ver com aquela fé que ela trouxe da infância. Isso, às vezes, tem a ver com os padrões morais que ela aprendeu dentro de casa. Às vezes, tem a ver com a forma como a mãe enxerga a vida, como as tias enxergam a vida, como irmãs, familiares, amigas enxergam a vida. Então, se a guria enxerga, vê que ali, que olha, se o casamento não tá bom, você separa e arruma outra pessoa, e tem um monte de homem que pensa a mesma coisa, certo? Se essas pessoas dificilmente vão permanecer casadas. Por quê? Porque no decorrer de 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, é muito difícil que você mantenha aquela chama acesa do início, né? E os problemas, a realidade se impõe, né? Principalmente se você vai partir dessa ideia de que é 50%, 50%, ou cada um, né, a sua coisa. A única ressalva que eu faço a essa questão é que existem vantagens na separação total de bens que eu enxergo para você se proteger juridicamente caso dê algum divórcio. E se vocês estão se casando para o resto da vida também, não faz muita diferença se você, qual regime de casamento que você está, porque se você vai ficar até o final da vida, né? Então não importa se é comunhão parcial, total ou separação, isso só vai fazer diferença na hora do divórcio. Também é verdade que se você não tem nada, também não faz nenhuma diferença. Se você vai se casar na melhor idade para se casar, na melhor época para se casar, que é cedo e não tarde, também, então, não vai fazer diferença, né? Então, essas estatísticas eu trago aqui para o canal justamente para quê? Para que você, né, que está sofrendo com isso, possa pegar essas dicas, assim, olha, eu sei disso, incorpora isso na sua vida e parte para trabalhar nas demais questões. Então, na questão espiritual, trabalha a questão espiritual, né? Primeiro, né? Depois você, ou em conjunto, né? Nunca é realmente primeiro, mas dando maior importância, né? Aí a questão ideológica, a questão intelectual, as questões intelectuais, né? Você adquirir maior conhecimento, né? Não só sobre essas questões, mas sobre questões realmente relacionadas ao mundo das ideias, né? E metafísica e filosofia e todo o restante, né? As ciências, né? Claro que hoje em dia falar de ciência é meio complicado porque nós realmente temos uma comunidade científica bem corrupta, mais corrupta até do que dos políticos. Não vou entrar muito nisso nesse vídeo aqui, mas enfim. E também, e aí sim, as questões mais do dia a dia, né? Você se debruçar. Então eu acho que é importante você mudar o foco, tira o foco disso. Se você já incorporou aqueles argumentos dos MGTOWs, ótimo, guarda isso numa caixinha, esquece. Mais uma questão, eu moro numa região, que eu sempre falo que a questão local é muito importante, eu moro numa região em que é muito difícil de arrumar uma mulher que presta. Ok, então o que você vai fazer? Você vai se focar em outras áreas da sua vida e, no decorrer da sua vida, você sabe que aquela região ali não é uma região, não só porque ali não tem mais mulher, mas porque, no geral, você já se sente um peixe fora d'água ali naquela região. Então, vai procurando, vai investigando, vai dando uma olhada, vai passar a conviver com pessoas que moram em outros lugares, né? Então, começa a frequentar outros lugares, outros ambientes, né? De repente, também vai buscando oportunidades de emprego distantes, em locais distantes de onde você mora, né? Ou então, se você tem um espírito empreendedor, procure empreender num outro lugar, né? Então, vai fazendo essas alterações, né? E se você é religioso, se você é, no caso, como eu, católico, praticante, tradicional, né? Então você pede também para o Espírito Santo, para o seu anjo da guarda, para que eles te ajudem, né? Te guiem nessa jornada. Eu acho que por hora tá bom, eu não vou me estender muito, eu poderia ficar falando por mais muito tempo aqui sobre essa questão, porque realmente não se esgota, é um assunto que não se esgota. Eu lamento muito pelo sofrimento que eu vejo, eu sinto em algumas dessas mensagens, alguns desses meios. Eu percebo que existe sim
é uma questão assim, sabe, que machuca, né? Porque você tem, às vezes você cresce com uma visão de mundo e você cresce já pronto para chegar na sua vida adulta e falar assim, bom, agora eu vou arrumar emprego, vou me casar e vou ter filhos e aqui é o restante. E agora eu, em conjunto com a minha família, nós vamos vencer o mundo. Infelizmente, nós não vivemos numa época em que as coisas acontecem nessa ordem, ainda que fosse o ideal. Eu vi recentemente também um, um conselho sendo dado de que você deve ficar com... que um homem pode se... Ele com 30 anos, 40 anos, ele... Tudo bem você esperar até 30, 40 anos para depois arrumar a sua esposa. De fato, só que tem um pequeno detalhe aí. Não deixe passar uma boa mulher, uma boa guria que você encontrou nesse caminho, nesse meio de caminho, só porque você ainda não chegou no patamar que você deveria financeiramente ou qualquer coisa assim. E por que eu falo isso? De novo para as estatísticas. As estatísticas apontam que os casamentos mais duradouros continuam sendo aqueles em que o casal se conhece cedo, se casa cedo e eles têm muitos filhos. Continua sendo, não mudou. Né? Então isso é uma coisa que assim, a sociedade hoje em dia ela te diz, né? E infelizmente também tem algumas pessoas que estão dando maus conselhos junto com bons conselhos. Um desses eu acho que é um mau conselho. É muito mais fácil você arrumar sua vida financeira aos 40 anos, 50 anos, do que arrumar uma pessoa, às vezes, do que arrumar uma pessoa que se encaixa realmente no que você está buscando. Ela está te buscando, você está buscando ela. E eu não estou falando isso de forma romântica, não. Tá? Muita gente simplesmente não vai encontrar ninguém. Talvez você seja uma dessas pessoas que vai chegar no final da vida e você não encontrou nenhuma mulher que prestasse. Acabou. O mesmo vale para as mulheres. O mesmo vale para as mulheres. Né? Então, por isso que a Bíblia fala tanto do chamado para o celibato, do chamado para a pureza. Né? Que é justamente porque o mundo presta... Né? Ou seja, você tem aquela ideia também de que você deve estar sempre preparado para esperar o melhor, mas se preparar para o pior. Né? Então, essa é uma realidade. Né? Mas... e eu falo isso com relação à questão financeira, porque se você for olhar estatisticamente também, você vai ver que a maior parte das pessoas que entram num emprego estarão no ápice, ganhando mais dinheiro, quando elas estão lá para os seus 50 anos. Você fala, bom, o cara vai esperar chegar nos 50 anos para arrumar uma menina de 20, que é a idade em que ele vai encontrar realmente uma guria. A maior probabilidade dele encontrar uma guria que ainda é virgem, ainda não teve, né, não, 20, 25 anos, né? Dificilmente passa disso, às vezes chega, tem algumas que chegam nos 28, 30, mas é mais raro, muito mais raro, muito mais raro, muito mais difícil. E então eu acho que quando você olha para as estatísticas, elas apontam para que você, sim, né? Mas você não deve correr, né? Você tem que ter um plano de vida independente dessa questão, ok? Então, tenha um plano de vida independente disso e depois, sim, se você encontrar alguém, ótimo, perfeito, vocês já, né, de repente, eu espero que vocês sejam felizes, né? E eu acho que você tem que, desde o casal tem que entender que o casamento é uma missão e o casamento ele é um sacramento, ele é um sacramento, né? É o que está na Bíblia, é o que ensina o magistério de sempre da Igreja Católica, ainda que nós tenhamos uma igreja que está sendo liderada por modernistas hoje em dia, por pessoas por sacerdotes que nem sempre valorizam a tradição e os ensinamentos como deveriam. Recentemente nós tivemos na Alemanha aí bispos, cardeais e tudo mais falando que o catecismo da igreja é vergonhoso com relação a questões LGBTQ+. Então, fazer o quê? Né? Mas o ensinamento da igreja não mudou. Ele é perene, ele não muda. Ele está lá desde há 2000 anos, ele não vai mudar. Né? E a Bíblia também. Né? Nós temos
nós temos essa guia, nós temos os ensinamentos que nosso Senhor nos deixou. Então, eu acho que nós devemos nos guiar por Ele e também por isso. Né? Eu acho que essa ideia de que, ao mesmo tempo que você não deve colocar isso como foco da sua vida, não deve se debruçar excessivamente sobre isso. E aí vem aquela última questão que eu quero abordar antes de encerrar o vídeo, que é o NoFap. Que porque parte da dificuldade é o desespero da carne, que é muito difícil. Né? É muito difícil a vontade de você afogar o ganso, né? De você, né, extravasar isso. E é algo sobre o qual você deve sim buscar um maior... você deve buscar esse controle, obter esse controle. Né? No início é muito difícil, mas depois fica muito fácil. Né? Pelo menos essa é a minha experiência, como eu já disse no passado. Eu passei por um período da minha vida em que acho que muito fácil não, mas com a graça de Deus, acho que fica bem mais fácil. Né? Se você tiver uma vida de fé, é mais fácil, mais simples. Eu falo isso um tanto por experiência, né? E, enfim, eu não vou me estender mais muito por aqui. No dia dos namorados, no último dia dos namorados agora de 2021, 12 de junho, lá no Telegram, eu deixei alguns vídeos, alguns que eu gravei com a minha esposa, minha atual esposa. Na época nós ainda éramos noivos, mas nós estamos juntos há bastante tempo, 13 anos nós estamos juntos já, mas eu nem sempre, né? Enfim, a história está toda lá. Se você se interessar, entra lá, Recanto dos Guerreiros, Recanto do Guerreiro, lá no Telegram, tá lá no dia 12 de junho, tá lá esses vídeos exclusivamente lá. Eles foram feitos para o YouTube, mas depois eu coloquei eles como não listados, porque tem questões muito pessoais ali. Mas eu dei esse presente para quem me segue lá no Telegram. É uma comunidade muito menor, mas que eu valorizo muito, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e salve Maria, até a próxima. Assistam também esse outro vídeo que eu fiz sobre as questões intelectuais. Tem parte dos conteúdos que estarão nos dois vídeos, mas eu acho que vale a pena. Coloca em velocidade 2 lá e assiste, ok? Então, um forte abraço e até a próxima.